Então, eu tenho acompanhado muitas redes sociais, as discussões do Bolsonaro, aquelas velhas histórias de feministas, homofóbicos e tudo. E uma coisa que entrou muito à tona essa semana, por causa da entrevista do Bolsonaro no Roda Viva, que por sinal o Bolsonaro é o meu candidato para 2018. Um outro vídeo depois eu pretendo explicar os motivos específicos para isso, porque as pessoas que acham que a gente vai votar em Bolsonaro pensam em algumas coisas que não tem nada a ver, porque as pessoas simplesmente elas estão cegas, elas não enxergam certas coisas, então dessa forma elas também não conseguem entender por que as pessoas vão votar no Bolsonaro. É claro que não tem como generalizar nenhum tipo de pessoa, né? Algumas pessoas podem ter motivos errados ou não, mas eu acredito que a grande maioria pensa parecido comigo. Então eu vou fazer um outro vídeo posteriormente e explicar essa questão também, para ver se a gente desenha para quem não entende. Agora, um ponto que chamou muita atenção na Roda Viva é aquela questão da dívida histórica. E eu sempre tive uma opinião sobre isso. Primeiro que caíram em cima do Bolsonaro matando, porque ele comentou que os negros eram vendidos pelos próprios negros. Aí muita gente chamou de burro, vai ter aula de história. Bom, para essas pessoas eu já falo assim, não, burro é você. Eu tive aula de história, eu entendo onde você quer chegar com essa questão de dívida histórica. Os portugueses, é claro, fizeram errado, mas é fato. Quem vendia os negros eram os próprios negros. Eram guerras que aconteciam entre as tribos deles, que uma tribo dominava a outra, e essa outra tribo vendia negros como escravos para portugueses, ingleses, quem mais queria comprar. Então, o Bolsonaro ele falou a verdade nesse ponto. Só que, novamente, as pessoas estão cegas, não conseguem enxergar, não conseguem entender. Agora, vamos tirar um pouco o foco do Bolsonaro, vamos falar sobre a dívida histórica. Eu não concordo. Por que eu não concordo com a dívida histórica? Eu não gosto de negro? Claro que não, pelo contrário. Negro é cor da pele. Eu sou ser humano, como negro. Todos nós somos iguais. Não existe esse negócio de branco, preto, verde, azul, amarelo. Não tem. É humanidade. A gente tem que ter um pensamento de humanidade. Então, primeiro erro que eu vejo quando se comenta de dívida histórica é que você está querendo gerar uma nova dívida para pagar uma dívida anterior. Qualquer um que entende um pouco de economia e finanças sabe que isso é uma besteira. A não ser que você tenha uma questão de juros muito alto, com relação a juros muito baixo, vale a pena. Que fora isso, você gerar uma nova dívida para pagar uma dívida anterior não vale a pena. E por que eu falo na nova dívida? A sociedade ela tá correndo atrás de punir os brancos. Eu sou branco, eu tenho que punir por algo que foi feito, eu tenho que ser punido por algo que foi feito há 300 anos atrás. E como eu, vários outros brancos. Então a gente vai começar a sofrer uma pressão da sociedade, vai perder vaga em concurso, vai perder vaga em universidade, a população branca vai começar a empobrecer, e daqui a alguns anos vamos ser nós brancos que vamos estar cobrando uma dívida histórica para os negros porque exageraram no início do século XXI. Então é idiotice. Não se corrige um erro com outro erro. No momento nenhum eu falei que foi certo escravizar negro. Claro que não. Escravizar qualquer raça, qualquer tipo de ser humano é errado. E não vou defender isso nunca. Mas não existe essa questão de dívida histórica. A gente não pode confundir as coisas. Nós vivemos, todos nós, brancos, amarelos, verdes, azuis, pretos, rosinhas com bolinhas coloridas. Todos nós vivemos hoje com muita dificuldade. Existem as pessoas com berço de ouro, existem as pessoas que conseguiram atingir um patamar financeiro muito interessante, mas são pessoas que estão sempre também, às vezes, na corda bamba, preocupada com o que vai acontecer no investimento. Quem tem muito pode perder muito da noite para o dia. Todos nós vivemos com muita dificuldade. A sociedade brasileira ela é muito complexa hoje para se viver. Então, a gente tem que buscar igualdade para a população, não aumentar a desigualdade. E a pessoa que deveria defender isso, ela fala que está procurando desigualdade, aumentando a desigualdade. E elas também não conseguem entender isso. A questão do racismo hoje é muito séria no Brasil. Porque, racismo reverso não existe. Não existe racismo reverso. Se eu tento diminuir uma pessoa por causa da cor da pele dela, considerando que a minha é superior, isso é racismo. Isso vale para qualquer pessoa. Se eu sou negro
e falo que aquele cara não vai conseguir carregar um saco de cimento porque ele é branco e branco é fraco, eu estou diminuindo a raça branca, então eu estou sendo racista. Se eu sou índio e falo que o japonês não vai agradar a esposa dele porque ele tem um pênis pequeno, isso é racismo, porque eu estou diminuindo a raça dele, baseado na minha raça. Isso é racismo. Mas os negros hoje, eles costumam dizer que só existe racismo quando é praticado contra negros. Aí já é um grande erro também, que inclusive essa própria fala, ela é racista. Porque entenda comigo, se, vamos pensar assim no que eu acabei de explicar, se a ideia do racismo é considerar que a sua raça, a sua cor da pele é superior à pessoa que tem uma cor de pele diferente, isso é o racismo, e o negro fala que só existe racismo contra ele, o que o negro está querendo dizer? Isso é uma questão de lógica simples, que o negro é a raça mais inferior que tem, porque o único passível de ser inferior é o único inferior. Então, essa frase que o negro fala de que só existe negro, só existe racismo, desculpa, só existe racismo quando é praticado contra negros, é a frase mais racista que existe, extremamente racista. Isso é uma coisa muito normal, gente. Vocês podem ver. Não é uma cultura popular. Muito negro concorda comigo. O maior racista que existe no Brasil hoje é o próprio negro. Então a gente precisa educar as pessoas todas, independente de raça, cor, religião, partido político. A gente não pode criar um novo erro para tentar corrigir um eventual erro do passado. Os nossos antepassados fizeram besteira, mas todos os antepassados fizeram. Os antepassados dos negros também venderam eles. Então eles têm tanta dívida quanto a gente? Ah, mas eles sofreram. Tá, não, eles não sofreram. Os negros de hoje não sofreram. Quem sofreu foi aquela galera que foi escravo. O resto foi acontecendo. Ah, vão dar cota para negro? Não. O negro não é burro. O negro é tão inteligente quanto eu. Eu não concordo com cota, mas se você quiser dar cota, dá cota para pobre. Porque o pobre estudou na escola pública a vida inteira, não teve a mesma condição de um cara rico. É a classe. O principal problema do Brasil hoje é a educação. Então você tem que corrigir a base da educação. Para você corrigir a base da educação, se você corrigir a base da educação, você corrige o problema todo, né? Só que isso é uma coisa que leva tempo. Aí nesse caso eu concordo. Com uma medida emergencial, um sistema de cotas para facilitar quem não teve as mesmas condições do que outros. Seria uma forma de uma igualdade de condições. As pessoas gostam muito de falar de romper privilégios. Seria uma forma de romper privilégios, mas uma coisa temporária, porque a verdadeira solução para o problema é resolver a base da educação lá atrás, lá no começo, lá no pré, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, que eu já dei aula para ensino fundamental, já dei aula para ensino médio, já dei aula de reforço para faculdade. Eu sei que a educação brasileira ela tem uma falha muito grande na base. Às vezes um aluno de quinta série, quinto ano, né, sexto ano, sétimo ano, não sabe fazer uma operação matemática simples. E dali ele não consegue aprender mais nada porque o ensino dele no segundo ano foi interrompido. E a gente deveria estar focando nisso para melhorar a cultura do país, melhorar a educação, para que a gente possa evoluir finalmente. E não consegue perceber que a classe política não tem interesse que a população se eduque, que a população tenha cultura. E a classe política fica jogando nós contra nós, querendo dizer, não, mas você tem que ter cota, porque você é negro, você tem uma dívida histórica com você. Não, você que é homossexual tem que criar uma lei só para você, homofobia. Deixa uma novidade para você, existe uma lei que serve para você também, ela já está no Código Penal. Bater em outro ser humano é crime, independente da sua opção sexual e do seu sexo. Então, essa questão de dividir e conquistar é uma questão de estratégia simples, muita gente conhece. E está todo mundo caindo nessa história. Vamos focar no que é importante, na educação. Vamos esquecer esse negócio de mimimi, de direitos iguais com desigualdade. Você cria uma lei dando mais direito para alguém sob a bandeira de direitos iguais. Não tem lógica. A pessoa que fala uma coisa dessa não raciocina. Você precisa pensar, raciocinar, entender o que está acontecendo. A gente está num momento muito complexo. Se vocês não pararem para pensar, ficarem ouvindo simplesmente o que as pessoas que você admira falam, a gente vai continuar nesse buraco para sempre.
Então vamos começar a corrigir as coisas? Esquece esse negócio de dívida histórica, esquece essa questão de passado todo. A gente precisa focar hoje, especialmente esse ano, em colocar políticos no poder que tenham intenção. Primeira coisa, políticos diferentes. Vamos modificar isso. A pessoa ela é denunciada por corrupção, não vota no cara. Ah, porque ele vai me dar uma dentadura, não faz isso, é a corrupção isso. Como é que você quer reclamar que o político é corrupto se você é corrupto também? Então para com isso. Pensa no futuro. O pobre não é todo, né? Tem uma pequena parte que aceita propina porque ela visa alguma coisa que vai ajudar a família naquele momento. Mas eu também sei que esse pessoal é muito preocupado com o futuro da família, que eu já vi pessoas extremamente pobres fazendo sacrifícios extremos para conseguir garantir a educação dos filhos. Então, um sacrifício muito simples, que nem dói tanto assim, é negar um favor político. Vote com consciência. Procure alguém que pareça ser de fato honesto, que pareça ter intenção realmente de ajudar. Vamos renovar essa Câmara e pegar em cima da educação. A gente precisa dar educação para o povo brasileiro. Educação de qualidade. Esse é o recado de hoje, gente. Outro dia a gente se fala. Boa semana para todo mundo.